Bem, vamos nesse vídeo, então, dentro do tema de reforço estrutural, falar especificamente sobre a definição de reforço estrutural, que nada mais é, então, do que o aumento da capacidade de carga de um elemento estrutural. E pode ser uma laje, pode ser uma viga, pode ser um pilar, entre tantos outros elementos estruturais que podem ter sua capacidade de carga aumentada ou incrementada. Por exemplo, é, a seção transversal de uma viga resiste a 100 kN, como exemplo, 100 kN de momento fletor, que seria um momento fletor resistente da seção transversal dessa viga. Então, por meio do reforço estrutural, pela definição, é possível aumentar o valor de momento fletor resistente de forma que essa seção passe a resistir a um valor acima dos 100 kN, e, consequentemente, pode-se aumentar o carregamento sobre essa viga, ou mesmo se for uma laje, no caso, né? Então, o reforço estrutural consiste nesse aumento da capacidade de carga do elemento estrutural, e pode ser aumentado o esforço, a capacidade de resistir ao esforço cortante, a capacidade de resistir ao momento fletor, a torção, ao esforço normal, no caso de um pilar, etc. Falando um pouquinho agora sobre a relevância do tema de reforço, seria possível pontuar alguns aspectos nesse sentido. O primeiro deles, que eu gostaria de abordar, é que no Brasil a maioria dos cursos de graduação não se tem uma disciplina que aborde diretamente o tema do reforço estrutural. E isso cria uma dificuldade, porque, por outro lado, o projeto do reforço estrutural envolve uma análise estrutural mais apurada, porque não se trata do dimensionamento de uma nova peça, envolve analisar estruturalmente a capacidade de uma peça já existente que se encontra em serviço sob tensão. Além disso, também existem algumas técnicas de reforço disponíveis, e a definição por uma ou outra técnica mais adequada a cada caso não é uma tarefa tão simples, exigindo conhecimento do profissional. Então, é um tema que envolve conhecimentos além daqueles adquiridos na graduação, e o profissional deve, então, buscar isso em cursos de pós-graduação, deve buscar em livros, artigos, dissertações e etc. Outra questão, ainda dentro da relevância do tema, é que não existe normalização, tá aqui, ó. Não existe normalização técnica brasileira sobre o tema do reforço. Os projetistas contornam essa lacuna, essa falta de norma, com o uso de normas internacionais, entre elas a americana do ACI, American Concrete Institute, e a norma europeia do FIB 14. Existem também catálogos dos fabricantes do sistema de reforço, são disponibilizados pelos fabricantes do sistema de reforço, e poucos livros sobre o tema em literatura portuguesa. Dois livros especificamente eu conheço, publicados aqui no Brasil, que tratam diretamente do tema de reforço. Também aí deve-se buscar em artigos e dissertações. E uma terceira observação sobre a relevância do tema do reforço estrutural é que, na maioria dos casos, um profissional se depara com elementos estruturais que já apresentam um quadro de manifestação patológica antes mesmo de serem reforçados, tornando a situação um pouco mais complexa, porque não é somente um caso de reforço, mas talvez exigirá uma intervenção prévia para a correção da corrosão da armadura, para a injeção de uma fissura, etc. Então, era isso, esse era o conteúdo para esse vídeo. Falamos um pouquinho aí dos motivos de reforço, a definição de reforço,
continuaremos aí com outros vídeos abordando o tema do reforço. Se foi útil para você, deixa o like aí, e a gente continua aí em outros vídeos.